Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Como é possível que um dos ateus mais incisivos, polêmicos e logicamente rigorosos da história termine o raciocínio dele tecendo elogios diretos à figura central do cristianismo? Pois é, isso soa como uma contradição enorme, à primeira vista. Exatamente. Hoje o nosso mergulho nos leva direto para o centro de um paradoxo fascinante. Em vez da gente entrar naquele campo de batalha previsível e exaustivo da internet, sabe? Aquela guerra sem fim entre a defesa inabalável da fé e a rejeição amarga de tudo que é sagrado. Isso. A gente vai fugir disso hoje. Vamos explorar as áreas cinzentas e destrinchar essa linha finíssima entre, a admiração profunda por certos princípios éticos e a rejeição total de dogmas. É uma proposta excelente para o nosso bate-papo de hoje. E qual é a nossa base para isso? A base para nossa análise é o artigo Nem Tudo que Jesus Disse Era Ruim. É um texto incrível escrito pelo PhD Jorge Guerra Pires. Um título bem provocativo, diga-se de passagem. Com certeza. E esse texto sintetiza e disseca um ensaio clássico que até hoje causa arrepios em muita gente. O ensaio Por que Não Sou Cristão, do filósofo e matemático Bertrand Russell. Olha, antes da gente mergulhar nos argumentos centrais, eu acho imperativo a gente estabelecer o tom da nossa conversa para a nossa audiência. Boa ideia. É sempre bom alinhar as expectativas. Sim, porque os textos originais que fundamentam essa nossa análise lidam com visões muito fortes sobre religião, moralidade e ceticismo. Então é bom deixar claro que o nosso papel aqui não é defender o ateísmo do Russell. Tampouco atacar os pilares do cristianismo, de forma alguma. Exato. A nossa missão é atuar puramente como repórteres intelectuais, sabe? Nós estamos aqui para expor os argumentos e a lógica do Russell exatamente como foram articulados nas nossas fontes. O objetivo é estimular o pensamento crítico de quem nos ouve. Perfeito. Estamos examinando ideias e não tomando partido nelas.
E para fazer essa dissecação, a perspectiva do autor do artigo, o Jorge Guerra Pires, é uma ferramenta fenomenal. Eu fiquei impressionada com o currículo dele. O background dele cruza umas fronteiras muito interessantes. Sim, ele é um pesquisador independente e escritor apaixonado por biologia, matemática e programação. E depois que ele concluiu o doutorado em bioinformática, ele passou por uma verdadeira maratona em instituições acadêmicas gigantes. Ele esteve na Itália e na Polônia, não foi? Isso, na Universidade de L'Aquila e na Universidade Técnica de Gdansk. E aqui no Brasil também, na UFOP, USP, UFBA e Fiocruz. Uma baita bagagem. Mas o que eu acho fascinante aqui é como ele canaliza toda essa experiência, toda essa capacidade de raciocínio lógico em modelagem de sistemas complexos, direto para a literatura. É uma virada de chave muito legal. Ele pega essa lente analítica da ciência rigorosa e passa a focar na política, na religião, na filosofia. O trabalho dele é voltado para democratizar esse pensamento livre, né? Com aquelas séries tipo Ciência para Não Cientistas e Inteligência Artificial, Democracia e Pensamento Crítico. E essa mesma proposta de desconstruir grandes ideias, usando a lógica, está no centro do mais novo lançamento dele. E aqui fica uma excelente recomendação para a nossa audiência. Sempre bom ter dicas de leitura para expandir a mente. O livro se chama O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. É o livro 2 da série Mente Ateísta. Um título de peso, sem dúvida. Muito. A obra já está disponível nas lojas da Amazon e as fontes indicam que formatos em audiolivro e impresso devem chegar em breve. E olha, um detalhe prático maravilhoso para quem nos ouve é que não existe mais aquela barreira tecnológica chata. Ah, de precisar de um leitor físico específico para os e-books. Exatamente, não precisa ter um Kindle, porque a Amazon agora permite baixar os livros nos formatos EPUB e PDF. Ou seja, dá para ler em qualquer lugar. Direto na tela do celular, no tablet, no computador. Isso ajuda demais, facilita muito o acesso a esse tipo de reflexão mais densa para o público geral. Com certeza. Mas, voltando ao cerne da nossa pauta, eu fico me perguntando, como uma mente matemática como a do Bertrand Russell, que é implacável, com crenças sem base empírica, consegue encontrar espaço para aplaudir Jesus? Essa é a grande questão. Onde começa essa convergência tão surpreendente, né? Isso. Qual é a lógica dele para isso? Bom, a convergência acontece justamente quando Russell aplica uma separação muito clara. Ele separa a camada teológica da camada comportamental. Como se fosse a teoria de um lado e a ação do outro. Mais ou menos isso. No ensaio, o Russell faz uma distinção cirúrgica entre o que ele chama de credo, que é toda aquela estrutura de dogmas, rituais e verdades inquestionáveis, e a moralidade prática. Que seriam as regras de como tratar o outro no dia a dia, a ética pura. Exato. Quando ele olha exclusivamente para o personagem histórico retratado nos evangelhos, totalmente despido da sua aura divina, o Russell é enfático. Ele chega a elogiar mesmo com todas as letras? Sim, ele escreve que Jesus possuía um elevado grau de bondade moral. O Russell isola os conselhos éticos e avalia eles puramente pelo impacto que teriam nas relações humanas. O artigo do Dr. Pires mapeia muito bem quais são esses conselhos. E quando a gente olha para as 4 máximas principais que o Russell escolhe destacar, percebemos que não são apenas regrinhas simples de convivência. Não mesmo. É um pacote de altruísmo extremo. É quase subversivo para qualquer época da história. Vamos listar essas regras. A primeira é o princípio da não resistência ao mal. O famosíssimo conselho de oferecer a outra face. Isso. A segunda é a interdição do julgamento alheio. Tipo, não julgueis para não ser de julgados. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano fazer na prática, né? Nossa, sem dúvida. Aí a terceira exige uma generosidade absoluta, que dita que se deve dar a quem pede, sem muitas restrições. E a quarta é A quarta é a mais radical de todas, eu diria. áreas hoje em dia. É o conselho de vender tudo o que se tem para doar aos pobres. Russell olha para essa cartilha toda e diz, literalmente, que isso é excelente. É um guia ético fantástico. Mas é aqui que as fontes revelam a grande ironia da observação do Russell, porque ele nota que essas máximas, que são a base teórica da fundação do cristianismo, são violentamente ignoradas.
Ignoradas por quem deveria segui-las à risca, né? Exato, ignoradas pela própria civilização que ostenta o título de cristã. É um paradoxo gigantesco. É o abismo clássico entre a fundação filosófica de um movimento e a manutenção institucional dele ao longo do tempo. O Russell aponta que essas 4 regras, se fossem praticadas universalmente, dissolveriam hierarquias de poder. E acumuladores de riqueza e até mesmo estruturas militares inteiras. Exato. Seria impossível manter uma sociedade nos moldes tradicionais de poder, com todo mundo oferecendo a outra face e doando tudo que tem. Eu estava pensando numa analogia para ilustrar isso para nossa audiência. Pense no caso de uma gigantesca corporação multinacional. Boa. Aquelas que têm um estatuto de missão e valores bem chamativo. Exatamente. Aquele quadro lindo impresso na recepção falando em colaboração, responsabilidade socioambiental, cuidado irrestrito com a comunidade e com o bem-estar de todos. É sempre uma teoria linda e inspiradora. É impecável no papel. Mas aí, na prática, quando chega ao fechamento do trimestre financeiro, o Conselho de Administração corta o plano de saúde dos funcionários. Despeja resíduos tóxicos no rio da cidade. Sim. E ainda processa qualquer um que ousar reclamar. Tudo isso para garantir o bônus milionário dos acionistas no final do ano. É exatamente esse nível de descolamento que o Russell aponta, só que numa escala global. O manual de instruções de um lado e a operação real indo na contramão total. Nós vemos isso toda hora. Temos políticos em campanhas eleitorais que batem no peito, se declaram profundamente cristãos, defensores da fé, mas na hora de formular políticas externas de verdade, A última coisa que eles fariam seria oferecer a outra face para um país rival. nem pensar. O orçamento federal vai todo para armamento, segurança militar e retaliação, não para o perdão diplomático. E a crítica do Russell vai além da política externa. Ele mira no sistema judiciário também. Sim, nos países de maioria cristã, as instituições e carreiras inteiras são construídas ao redor do ato contínuo de julgar. De julgar, condenar e aprisionar os outros. Sendo que a máxima original dizia para não julgar. É uma contradição estrutural. Mas o que a gente precisa entender é a mecânica por trás desse descolamento. Porque o Russell não achava que isso era um mero acidente histórico ou só uma hipocrisia superficial das pessoas. Não, ele via isso como um subproduto inevitável da institucionalização. Como assim? Pensa bem, quando um movimento ético original cresce e se transforma numa igreja organizada, a natureza da organização muda, especialmente quando ela se funde ao poder do Estado, como aconteceu lá no Império Romano. A instituição passa a ter o monopólio da verdade. Exatamente. E, consequentemente, surge a necessidade de criar uma burocracia. Você precisa de especialistas para interpretar as regras e de um sistema de controle social rígido para garantir que todo mundo continue obedecendo. Para manter o status quo. Sim, e para manter o próprio poder ao longo dos séculos, essa máquina burocrática começa a priorizar a aceitação inquestionável dos dogmas e autopreservação. Entendi. Então aquela moralidade radical, pacifista e desapegada da origem vira uma ameaça. Vira um risco sistêmico. Não dá para sustentar um império ou uma organização gigantesca baseando as regras no desapego total de bens materiais e na recusa em se defender de ataques inimigos. A instituição engole a mensagem original. A burocracia simplesmente consome o idealismo. Mas aí, analisando tudo isso, surge uma peça que parece não se encaixar direito nesse quebra-cabeça do Russell. Qual parte? Certo, vamos empacotar isso. Se o Russell acreditava que a ética original era tão sublime e que o grande vilão da história foi essa apropriação burocrática feita pela instituição ao longo dos séculos... Sim, a corrupção do ensino original. Exato. Se a culpa é da instituição futura, por que ele se recusou a conceder a Jesus o título de o melhor e mais sábio dos homens? Porque a figura central ainda recebe uma avaliação tão dura do filósofo. Essa é a virada de chave do ensaio. E a resposta nos leva ao que o Russell considerava um ponto de ruptura moral totalmente intransponível. Que seria? A doutrina da punição eterna. Para o filósofo, a crença no inferno, na imposição de tormento infinito aos opositores ou descrentes,
não era só um detalhe secundário de época. Ele via como um defeito central, então. Um defeito ético fundamental na visão de mundo apresentada ali nos evangelhos. O Russell argumenta que uma mente que consegue conceber e legitimar o sofrimento eterno como uma forma aceitável de justiça carrega em si uma falha moral muito grave. Olha, eu confesso que, lendo as fontes, eu tenho certa dificuldade em alinhar a minha visão com essa rigidez toda do Russell. O filósofo apaixonado pela urgência da sua mensagem sofre horrores com a rejeição, né? Com certeza, a frustração faz parte. Parece profundamente natural e humano que, ao ver uma mensagem vital ser zombada, o líder sinta uma indignação furiosa. Chamar os oponentes de geração de víboras ou usar retórica ameaçadora não seria só um retrato da frustração visceral de um humano incompreendido? É um ótimo ponto. A indignação diante da rejeição é, sem dúvida nenhuma, uma emoção humana previsível. Mas a questão para o Russell não é focar na existência da raiva. Onde ele foca, então? Na desproporção abissal da consequência que é proposta por essa raiva. Imagina a seguinte cena. O problema não é um professor repreender severamente uma classe que não presta atenção? Isso é normal, a frustração é válida. Claro, o professor pode dar uma bronca daquelas, mandar para a diretoria. Exato. Mas o problema seria o professor declarar que a punição para essa falta de atenção da turma será trancar todos os alunos em uma sala em chamas para sempre. Caramba. A escala da punição altera tudo. Completamente. O Russell via o conceito de inferno não como uma simples metáfora poética ou um desabafo de frustração, mas como uma doutrina de crueldade absoluta. Para ele, uma pessoa verdadeiramente sábia e compassiva não incorporaria a tortura eterna ao seu arcabouço de justiça, em hipótese alguma. E as fontes mostram que a preocupação dele ia muito além do debate teórico abstrato, né? Ele estava olhando para o impacto disso na história real. Ele observava as consequências palpáveis, o terror psicológico. O texto aponta que o Russell acreditava a essa crença específica uma carga imensurável de medo imposta à humanidade por séculos e séculos. E se a gente pensar bem, a lógica disso é perversa, mas muito bem estruturada. Como assim, perversa, mas estruturada? Pensa só, se o Criador Supremo do Universo acha aceitável punir a heresia com o fogo eterno lá no futuro após a morte... Então se torna moralmente justificável para os seguidores fazerem algo parecido. Exatamente. Torna-se justificável que os homens da igreja punam a heresia com o fogo literal de uma fogueira no presente. Numa tentativa desesperada de purificar a alma da pessoa antes do fim, nossa. Sim. A Inquisição, sob essa ótica, não foi um desvio bizarro do dogma do inferno. Foi a aplicação prática e aterrorizante daquela premissa. É um ponto de vista assustador, mas faz sentido sociológico. E é brilhante como as nossas fontes trazem um contraponto histórico específico que o Russell utiliza para ancorar essa crítica toda. Ele não fica só apontando o dedo, né? Ele traz um padrão de comparação. Sim, ele usa a figura de Sócrates. O paralelo com Sócrates é a verdadeira espinha dorsal dessa crítica moral dele. E o cenário de rejeição pública que o Sócrates se enfrentou lá em Atenas é muito similar se a gente parar para olhar. Muito similar. Temos o Sócrates, um filósofo que passou a vida tentando despertar a consciência dos cidadãos e, por causa disso, ele é arrastado para um tribunal por opositores que simplesmente o odeiam. Ele é julgado de forma totalmente injusta e condenado à morte, forçado a tomar cicuta. Mas a reação dele, diante do fim iminente e diante do ódio da multidão, é o que o Russell destaca. Porque em nenhum momento o Sócrates lança maldições sobre os jurados que o condenaram. Ele não ameaça Atenas com punições divinas intermináveis, tipo, vocês vão queimar no inferno grego para sempre. Nada disso. Ele mantém uma postura branda, calma, quase urbana. Ele fica dialogando de forma super tranquila sobre a natureza da morte com os amigos dele. Fica especulando se seria um sono profundo sem sonhos ou uma transição para algum outro lugar. Pois é. E para a régua de avaliação de um empirista lógico como Bertrand Russell, essa serenidade inabalável do Sócrates... Essa ausência total de vontade de vingança punitiva diante da morte injusta. Isso mesmo. Isso era, para ele, o verdadeiro atestado de sabedoria superior.
A serenidade vence a fúria. Mas aqui é que a coisa fica realmente interessante na análise do Jorge Guerra Pires, porque a crítica do Russell não estaciona só nessa avaliação do que é bondade e do que é crueldade. O ensaio dá um passo além da moralidade pessoal, não é? Sim, o ensaio entra num terreno onde a filosofia esbarra forte na sociologia e na história humana. As fontes mostram que o Russell aponta para uma falha catastrófica de percepção temporal. Uma falha que afeta a utilidade prática de tentar usar esses ensinamentos para gerir uma civilização complexa. Exato. O Russell argumenta que toda aquela filosofia de desapego extremo repousava sobre uma crença muito literal de que o mundo iria acabar logo. A crença de que a segunda vinda ocorreria ainda durante o tempo de vida das pessoas que estavam ouvindo aqueles discursos ali no século I. Essa crença na iminência do fim dos tempos, esse pensamento apocalíptico de curto prazo, é o que justifica todo aquele radicalismo ético que a gente falou no começo. Faz todo sentido lógico, porque se a premissa fundamental da sua realidade dita que o mundo material vai sumir em questão de meses ou alguns anos, a arquitetura das nossas prioridades sofre um colapso. Imagina isso na prática. Imagina que a nossa audiência contrata um consultor financeiro super renomado para organizar as contas de casa. Certo, você senta na mesa com ele cheio de planilhas. Isso. E aí o conselho que ele dá é bizarro. Ele diz para você zerar suas contas poupança, não investir um único centavo na faculdade dos seus filhos, parar de consertar os vazamentos do telhado e cancelar o plano de saúde. Numa terça-feira normal, a gente chamaria a polícia para esse consultor, porque é um conselho negligente, um delírio. Exatamente. Mas aí o consultor vira para você e revela a premissa dele. Ele diz, olha, eu tenho certeza absoluta e incontestável de que um asteroide colossal vai pulverizar o planeta Terra na próxima terça-feira. Ah, se o asteroide é um fato garantido na cabeça dele, o conselho subitamente vira o ápice da lógica. Vira genial. Para que guardar dinheiro no banco se não vai ter sistema bancário nem planeta na quarta-feira? O problema devastador dessa história é que a terça-feira passa. E a quarta-feira amanhece com o céu azul. O mês acaba, a década vira, os séculos passam implacáveis e o asteroide não dá as caras. Agora, aquela família, ou pior, aquela civilização inteira, precisa continuar funcionando em um mundo que não acabou. Mas adotou um modo de vida desenhado exclusivamente para o fim dos tempos. É a partir dessa ótica que o Russell avalia máximas como "não vos preocupeis com o dia de amanhã". É um conselho terrível se você tem que pagar aluguel no final do mês. A sua analogia captura com exatidão esse dilema, e o texto original, resgatado pelo artigo, traz uma anedota histórica perfeita para ilustrar o impacto psicológico dessa premissa apocalíptica nas pessoas comuns. Conta pra gente. Há um relato nas fontes de um padre que pregava com tanta veemência sobre o fim do mundo, dizendo que estava prestes a acontecer a qualquer minuto, que a congregação dele vivia num estado perpétuo de pânico e paralisia. Ninguém conseguia planejar nada da vida. Exato. Mas um dia os fiéis estavam passando e avistaram esse mesmo padre no jardim da casa dele, totalmente concentrado, plantando mudas de árvores com o maior cuidado do mundo. Plantando árvores que demoram anos para crescer. Imediatamente, quando viram isso, a congregação sentiu um alívio coletivo imenso. E o raciocínio deles foi muito simples e lógico. Se o fim de tudo realmente estivesse marcado para amanhã, ninguém dedicaria esforço para plantar uma árvore cuja sombra só viria daqui a 2 décadas. Perfeito. A ação física de planejar para o futuro desmentia o discurso do pânico imediato. A árvore, nesse caso, é o símbolo prático do amanhã. Exatamente. E o grande problema sociológico apontado por Russell é que as primeiras gerações do movimento abraçaram firmemente a premissa de não plantar essas árvores civilizacionais, digamos assim. Eles meio que interromperam o planejamento em longo prazo. Sim, e quando extrapolamos essa mentalidade para a escala da humanidade, os efeitos são paralisantes. Se a ordem das coisas vai ser aniquilada por uma intervenção divina a qualquer momento, por que investir em governança? Por que gastar energia aprimorando a engenharia sanitária ou buscando avanços lentos e trabalhosos na medicina? Para que construir sistemas de leis mais justos ou financiar ciência e arte que só vão amadurecer séculos depois? Tudo que é construção contínua perde o sentido frente a um apocalipse. Então, para o Russell, um ensinamento que promove essa negligência com o futuro, por mais que tenha muitos elementos de bondade interpessoal, carrega uma imprudência histórica gigantesca.
Uma imprudência que compromete o desenvolvimento a longo prazo da própria sociedade. É um concílio perigoso para uma espécie que precisa planejar a própria sobrevivência. Nossa, é uma desconstrução que realmente não deixa muita margem para romantismos filosóficos. É o racionalismo levado às últimas consequências. Então, colocando todas essas peças do quebra-cabeça em cima da mesa, o que a gente pode tirar de balanço final dessa investigação sobre a obra do Bertrand Russell? O que emerge das fontes, eu diria, é uma grande lição sobre não aceitarmos pacotes fechados de sabedoria, venham de onde vierem. O Russell coloca esses gigantes da história sobre um microscópio implacável. E a conclusão dele é que, em termos de sabedoria que realmente resiste ao teste do tempo, à pressão do sofrimento humano e que tem utilidade prática para a preservação da espécie, filósofos como Sócrates e fundadores como Buda acabam num patamar acima de Jesus para ele. O que não anula a bondade imensa de máximas como o perdão incondicional, que ele fez questão de elogiar no começo. Não anula mesmo. O rebaixamento da nota final, digamos assim, acontece pelos furos lógicos que ele enxerga nessa visão de mundo. Como a crueldade da tortura eterna no conceito de justiça divina e essa falta de sustentabilidade para o futuro da civilização humana, porque focava demais no fim do mundo. E o legado prático que as fontes extraem dessa argumentação toda não é só para ficar criticando o passado. O Russell conclui que a rota para construirmos um mundo empático e próspero de verdade não passa por nostalgia dogmática. Especialmente se for um dogma ancorado no medo de punição. Exato. Para ele, a força motriz para nós, hoje, deve ser a aplicação de uma bondade científica. Bondade científica, que termo interessante. É, a ideia de aliar o rigor absoluto da inteligência racional com o exercício constante e prático da empatia humana e da tolerância. Resolver desafios tangíveis com ferramentas do presente, assumindo o controle da nossa civilização. É substituir o medo pelo método e a espera apocalíptica pela ação solidária real. E isso nos deixa com um pensamento final fantástico para continuarmos ruminando, mesmo depois que esse nosso papo terminar. Fica a sementinha da reflexão. Imagina se a gente pegasse todas essas figuras históricas, monumentais, sabe? Os gigantes de milênios atrás, desde Sócrates e Platão até o Buda e o próprio Jesus, e aplicássemos a eles a régua do método científico de hoje. E os padrões atuais de psicologia humana e direitos fundamentais inalienáveis, de forma retroativa. Isso. Se a gente tirasse todos eles de cima dos seus pedestais mitológicos e religiosos e julgasse cada palavra e cada conselho apenas pelas consequências lógicas no mundo real, quantos dos nossos alicerces morais sobreviveriam inalterados a essa lupa? Será que a sabedoria humana, em sua essência, consegue ficar em pé sozinha, desvinculada das narrativas sobrenaturais que protegeram ela por milhares de anos? Essa é a grande questão. Fica aí a provocação para o exercício de lógica de quem está acompanhando a nossa análise.